Olá, olá! Salve todas e todos! Sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do Meu Mundo na Escrita Persuasiva. Estou muito feliz e grato por contar com a valorosa audiência de vocês aqui novamente. É você, caro ouvinte, a minha maior fonte de inspiração, mas nem sempre as ideias fluem naturalmente. A labuta diária, muitas vezes, é feita mais de transpiração do que inspiração. É assim que eu te faço o convite para este episódio, cujo tema é Como nós, copywriters ou escritores de linguagem persuasiva, temos ideias. Tem dias que as ideias proliferam, em outros é um esforço danado para digitar as primeiras palavras. Para quem está ouvindo pela primeira vez o Meu Mundo na Escrita Persuasiva, este meu canal procura dar um pontapé inicial a temas que fundem as técnicas de copywriting com as mais variadas áreas do marketing e afroempreendedorismo, tema que vou abordar em breve. Assim, aproveite essa abertura para minha tradicional campanha de divulgação. Espalhem por aí os conteúdos do podcast Meu Mundo na Escrita Persuasiva. O objetivo é usar o Meu Mundo na Escrita Persuasiva para divulgar a minha marca, Luiz Rosa Copywriter, ajudar outros copywriters e, claro, fazer negócios. Se você não ouviu todos os episódios, eu recomendo fortemente que ouça os outros na sequência assim que desejar. Aos que ouviram o episódio anterior, Marketing Pessoal, o meu muito obrigado. E aí? Você melhorou o exercício diário do seu marketing pessoal? Lembre, fique frente a frente ao espelho e diga, eu sou F, 3 pontinhos. Não preciso nem traduzir, hein? Neste canal eu vasculho temas enriquecedores que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre os caminhos das técnicas de copywriting ou linguagem persuasiva. Afinal, neste podcast falo sobre como escrever pode e deve ir muito além dos negócios. Serve como aprendizado para qualquer situação da vida e reforçar o pedido para que você siga este canal e o divulgue ao maior número de pessoas possíveis. Assim, tenho a convicção que ajudará o Meu Mundo na Escrita Persuasiva a crescer neste universo, a podosfera. Pronto? Direto ao ponto? Partiu! Pausa dramática. Esses segundos de silêncio foi proposital. Esse silêncio representa o inimigo mais temido por qualquer profissional criativo. A página em branco, o cursor piscando, o prazo se aproximando e a mente vazia. É o famoso bloqueio criativo. É um desespero que todo copywriter conhece. Mas se eu disser que ideias não é um dom mágico, reservado para poucos iluminados, mas sim o resultado de um processo? E se eu te disser que você pode construir uma verdadeira máquina de ideias na sua mente? A inspiração para este episódio veio de um texto do escritor americano Craig Ballantyne, que me fez refletir sobre a minha própria rotina. E neste episódio, pretendo ir além e te apresentar um sistema completo para que a falta de ideias nunca mais seja um obstáculo na sua carreira. Preparando o terreno, a mente criativa. Antes de colher as ideias, precisamos preparar o terreno. E o terreno é a nossa mente. O primeiro passo é abandonar o mito da inspiração divina. Ideias de valor não caem do céu, elas brotam de um solo fértil. E este solo é preparado de duas formas principais. Primeiro, com o músculo da expertise. Como diz Ballantyne, tudo começa quando você se especializa no assunto. Quanto mais você sabe sobre o seu nicho, mais fácil é conectar pontos e encontrar soluções inovadoras. Mas como construir essa expertise na prática? Comece com um plano. Leia os 5 livros mais importantes da sua área, siga os 10 maiores especialistas no LinkedIn,
assine as 3 newsletters mais relevantes. E o mais importante, pratique todos os dias. Escrever semanalmente para o meu blog, o luizrosacopywriter.com.br, por exemplo, foi o que me tornou um especialista em produção de conteúdo. Segundo, com o ócio criativo. Craig Ballantyne brinca que as ideias vêm durante uma caminhada na academia ou no banho. E isso tem uma explicação científica. Quando relaxamos e deixamos a mente devagar, nosso cérebro ativa uma rede neural que faz conexões inusitadas. O banho, a caminhada, lavar a louça, ouvir música instrumental, esses momentos não são procrastinação. São parte essencial do processo criativo. É o seu subconsciente trabalhando para você. Mente preparada, agora vamos construir a máquina. Construindo a máquina, seu sistema de ideias. Um sistema de geração de ideias precisa de 3 componentes: uma boa alimentação ou input, um arquivo organizado e um sistema de captura eficiente. A alimentação, a dieta do copywriter. Sua criatividade depende do que você consome. Eu digo minha dieta de conteúdo em 3 categorias. A primeira é diretamente relevante, livros e blogs de copywriting. A segunda é indiretamente relevante, livros de psicologia, economia comportamental, biografias. A terceira é a criativamente relevante, ficção, poesia, documentários sobre natureza. As melhores ideias vêm da colisão de mundos diferentes. O arquivo, seu swipe file mestre. Todo copywriter precisa de uma biblioteca particular, o famoso swipe file. Mas evite os erros comuns. Primeiro erro, apenas acumular sem organizar. Crie pastas por categorias, headlines, storytellings, ofertas. Segundo erro, colecionar sem analisar. Ao salvar o material, anote por que ele te chamou a atenção. Qual emoção ele despertou? Qual técnica foi usada? Terceiro erro, colecionar apenas coisas do seu nicho. Isso cria uma câmera de eco. Busque inspiração em todo lugar. A captura, o hábito de anotar tudo. Ballantyne nos dá a regra de ouro. É preciso escrever as boas ideias rapidamente. Caso contrário, elas vão escapar. Uma ideia perdida é uma oportunidade de ouro levada pelo vento. Por isso, seu sistema de captura precisa ser instantâneo. Use o gravador de voz do celular, um aplicativo de notas rápidas ou o bom e velho caderno de bolso. Não espere chegar ao computador. Se a lâmpada acender, anote na hora. O momento da verdade, vencendo o bloqueio. Mesmo com o maior sistema, o bloqueio criativo pode aparecer. Nesses momentos, em vez de pânico, use técnicas para forçar a saída. Brainstorm reverso. Em vez de perguntar como eu vendo este produto, pergunte-se qual seria a pior forma de vender este produto. Imaginar o fracasso pode, paradoxalmente, destravar ideias sobre o sucesso. A técnica do e se? Faça perguntas absurdas. E se este produto fosse vendido para crianças? E se ele custasse R$1 milhão? E se ele fosse um personagem de filme? Essas perguntas forçam sua mente a sair dos trilhos e a encontrar novos ângulos. Mapeamento mental. Pegue uma folha em branco, escreva o tema central no meio e comece a puxar setas com todas as palavras e ideias que vierem à mente, sem julgamento. É uma forma visual de organizar o caos e encontrar conexões. Mudança de ambiente. Às vezes, o bloqueio não é mental, é geográfico. Lembre-se, saia do escritório, vá para um café, uma biblioteca ou um parque. Uma simples mudança de cenário pode reiniciar seu cérebro. Da ideia à execução. Ter ideia é apenas o começo. Como saber se ela é boa? E como transformá-la em um texto?
O teste da ideia. Antes de investir horas em um conceito, passe-o por um filtro rápido. Uma boa ideia para copy geralmente é simples, fácil de entender. Inesperada, quebra um padrão. Concreta, usa imagens e exemplos claros. E emocional, conecta-se com um sentimento do leitor. O primeiro passo, rascunho, o texto. Como eu mesmo faço, a primeira versão não precisa ser perfeita. O objetivo é colocar tudo no papel sem se preocupar com erros de gramática ou digitação. É o que eu chamo de vomitar, entre aspas, as ideias na página. A edição vem depois. Liberte-se da tirania da perfeição no primeiro momento. Saindo dessa tirania, então vamos falar sobre ela, a pitada histórica. Neste episódio, mergulhei um pouco sobre como ter ideias de valor, ideias que constroem confiança e resolvem problemas. Mas existe um outro tipo de ideia no nosso universo. A ideia que não passa de uma isca, uma armadilha para a nossa curiosidade. Estou falando do famoso e infame clickbait, ou em bom português, o caça-cliques. Apesar de parecer uma praga da era digital, a sua origem é muito mais antiga. Para entendê-la, precisamos voltar para o final do século XIX, na era da imprensa marrom ou Yellow Journalism. Jornais de magnatas como Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst disputavam leitores com manchetes sensacionalistas, exageradas e muitas vezes com pouca base na realidade, tudo para vender mais jornais. A tática era a mesma, criar um título tão chocante ou curioso que a pessoa se sentia obrigada a comprar o jornal para saber o resto da história. A tecnologia mudou, mas o método permaneceu. O clickbait, como conhecemos hoje, foi aperfeiçoado no início dos anos 2010 por sites como o Upwork, que criaram uma fórmula quase científica para gerar cliques. A técnica principal é a lacuna da curiosidade, ou Curiosity Gap. A manchete te dá um pedaço da informação, mas omite a parte mais importante, criando, digamos, uma coceira, entre aspas, mental, que só pode ser aliviada com o clique. É uma copy que promete uma recompensa emocional, mas que na maioria das vezes não entrega. E no Brasil, essa técnica se espalhou como um vírus. Todos nós já caímos em alguma. Para ilustrar, aqui estão 5 exemplos clássicos de clickbait que viralizaram e a realidade decepcionante que eles escondiam. A falsa morte de celebridade. O que a manchete prometia? Luto. O Brasil chora a perda do amado da apresentadora Xuxa. O que o link entregava, a apresentadora, na verdade, lamentava a morte de seu cachorro de estimação ou de um parente distante. Segredo milagroso. O que a manchete prometia? A atriz da Globo choca médicos ao revelar o segredo para secar 10 quilos em uma semana. O que o link entregava? Um artigo genérico e longo sobre os benefícios de beber água, comer salada e, no final, um link para comprar um suplemento duvidoso. O escândalo que nunca aconteceu. O que a manchete prometia? Você não vai acreditar no que aconteceu com Fátima Bernardes no palco do encontro. O vídeo é chocante. O que o link entregava? Um vídeo da apresentadora simplesmente tropeçando levemente ou rindo de uma piada. Nada de chocante. A riqueza instantânea. O que a manchete prometia? Jovem de cidade pequena do interior abandona a faculdade e fica milionário com um aplicativo. Veja como. O que o link entregava? Uma longa página de vendas para um curso sobre marketing de afiliados, dropshipping ou criptomoedas, sem nunca revelar o segredo. A transformação decepcionante. O que a manchete prometia? Lembra dele?
Veja como está o ator de A Caverna do Dragão hoje em dia e surpreenda-se. O que o link entregava? Uma galeria de 30 fotos de pessoas aleatórias vagamente relacionadas à série, como dubladores de outros países, com uma foto pequena e de baixa qualidade do ator real apenas no último slide. O clickbait é a antítese do bom copywriting. Ele é uma ideia que trai a confiança do leitor em troca de uma métrica vazia. É o exemplo perfeito de como uma ideia pode ser usada para manipular em vez de para conectar. E a lição que fica para nós é clara. O verdadeiro poder da escrita persuasiva não está em conseguir o clique, mas em fazer que a pessoa, depois de clicar, sinta que valeu muito a pena. É isso. Ter ideias não é mágica, é método. É sobre preparar a mente, construir um sistema, ter técnicas para vencer os bloqueios e um processo para transformar a faísca em fogo. Obrigado a você por mais essa companhia neste episódio do podcast Meu Mundo na Escrita Persuasiva. Eu estou nos principais tocadores de podcast no Instagram, YouTube, TikTok como Luiz Rosa Copywriter. Para mais dicas que valem ouro, acesse o meu blog no site luizrosacopywriter.com.br, no qual publiquei mais de 100 artigos sobre escrita persuasiva, marketing digital e afroempreendedorismo. Lá também está disponível um e-book que você pode baixar e entender um pouco mais sobre a escrita persuasiva. Se quiser acelerar os conhecimentos sobre a escrita persuasiva, o meu livro, Meu Mundo na Escrita Persuasiva, está disponível na Amazon. Eu também tenho a minha mentoria Meu Mundo na Escrita Persuasiva, um programa totalmente personalizado de acordo com o seu nível de conhecimento, com encontros ao vivo e individuais. Os links, todos eles estão na descrição deste episódio. A locução, o roteiro, a edição e a sonorização com trilhas da biblioteca Free Sound é deste que vos fala. Espero você no próximo episódio. Um grande abraço e ótima escrita persuasiva.